Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Bolsa de Valores do Zero. Hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs. Então, se você é novo por aqui, já deixa o seu like e se inscreva em nosso canal, ativando também as notificações para você receber os próximos vídeos. Então, vamos ao conteúdo. Os fundos imobiliários são fundos de investimentos fechados, que têm o objetivo principal de investir em ativos imobiliários, como shoppings, hospitais e prédios corporativos, e títulos de dívida imobiliária, como LCIs e CRIs. Se você não sabe o que são os LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, tem um vídeo nosso explicando os conceitos. Vou deixar o link aqui na descrição e também um card aqui em cima. O investidor pode comprar e vender cotas de FIIs na Bolsa de Valores, assim como as ações de empresas abertas. As cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código ou um ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11, que identifica como fundo imobiliário. Veja este exemplo do fundo imobiliário XP Malls, fundo de shopping sob a gestão da XP Investimentos. É representado pelas 4 letras XPML e seguido do número 11, que o classifica como fundo imobiliário. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir, e a escolha da estratégia de investimento e do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e o potencial de retorno de cada carteira. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes, conhecidos como fundos de tijolo, fundos de papel e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo ou de renda são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros concentram em um só imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, shopping centers, hotéis, agências bancárias, hospitais, entre outras possibilidades. Então, é possível dentro da sua carteira de investimento você diversificar dentro apenas desse tipo de fundo. Os fundos de papel ou de recebíveis compram títulos ligados ao mercado imobiliário. No lugar dos imóveis em si, podem constar nas carteiras de letras de créditos imobiliários LCIs, letras de créditos LH, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, conhecidos como CEPAC, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, cotas de certos tipos de fundos de investimento em direitos creditórios, o FIDC, além de valores mobiliários, como ações de emissores com atividades preponderantes permitidas aos fundos imobiliários. Os fundos híbridos é uma mescla onde o fundo possui tanto papéis do segmento imobiliário, como outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs, entre outros, quanto a investimento em imóveis diretamente. Então, dentro do fundos híbridos, contém fundos de tijolo e fundos de papel. Referente às cotas, o patrimônio dos fundos imobiliários são divididos em cotas. Na bolsa, é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que, com quantias inferiores até R$ 100, já é possível começar a aplicar nessa modalidade. Neste ponto, a negociação de fundos imobiliários lembra as operações com ações no mercado fracionário, em que é possível comprar quantias pequenas de papéis. Referente aos custos, quem investe em fundos imobiliários está sujeito a dois tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pelo serviço de administração e gestão. Portanto, essas carteiras também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. Pode haver ainda uma taxa de performance calculada com base no desempenho do fundo. Se for superior ao de um indicador de referência, uma parte do ganho ficará com o gestor. Além disso, há os custos de negociação das cotas. Para comprá-las e vendê-las na bolsa de valores, é preciso pagar uma taxa de corretagem à corretora, que intermediará as operações e emolumentos, assim como se faz ao negociar ações. É preciso checar ainda se a corretora cobra por custódia ou guarda das cotas. A maioria das corretoras hoje não cobram corretagem em fundos imobiliários. Referente a rendimentos,
Uma das formas mais conhecidas e também atrativas de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos, no mínimo uma vez por semestre. Muitos, no entanto, optam por realizar os pagamentos mensais aos investidores, sendo uma fonte de renda recorrente. O volume de rendimentos depende da política de investimento do fundo. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira é a mais comum, mas os fundos também podem ganhar com a incorporação, com a venda dos direitos reais sobre os imóveis ou com os juros de títulos e valores mobiliários. Não é raro que os rendimentos periódicos sejam superiores a indicadores de referência do mercado, como a taxa do CDI. No entanto, também podem haver perdas no meio do caminho. Pense em um fundo que obtém renda alugando imóveis. Caso ocorra a desocupação de um deles, haverá também impacto, mesmo que temporário, sobre o rendimento. Em média, os fundos imobiliários possuem um dividend yield de 7% ao ano. Referente a tributos, os fundos imobiliários têm uma particularidade no que diz a respeito à cobrança do imposto de renda. Uma parte do retorno obtido com o investimento é isenta de tributação, mas outra não. Entenda como isso funciona. Os rendimentos distribuídos periodicamente aos investidores pessoas físicas é isento de imposto de renda. Quase todos os fundos imobiliários pagam os rendimentos que podem também chamar de dividendos mensais. Este valor que vai cair na sua conta da corretora é isento. Agora, sobre o ganho de capital obtido pelos investidores em função, por exemplo, da valorização das cotas do fundo na bolsa de valores, pagam-se imposto de renda somente na hora em que as cotas forem vendidas. Isso indiciará uma alíquota de 20%. Exemplo: você comprou uma cota a R$100 e vendeu a R$150, tendo aí um lucro de R$50. Sobre este lucro, que é os R$50, deverá ser pago imposto de renda de 20%, que neste exemplo seria de R$10. Agora vamos falar sobre o índice IFIX, criado para acompanhar o desempenho dos fundos imobiliários. O IFIX é um índice composto por cotas de fundos negociados no mercado de bolsa e de balcão organizados da B3. O IFIX reflete tanto as variações nos preços dos fundos incluindo no índice, como também o impacto da distribuição de rendimentos por parte das carteiras. A carteira IFIX é revisada periodicamente, a cada 4 meses. Para ser incluído no índice, o fundo imobiliário precisa obedecer a alguns critérios, como ter sido negociado 60% dos pregões durante o período de vigência das 3 carteiras anteriores. O papel do gestor. Assim como nos fundos de investimento em geral, o gestor de um fundo imobiliário é que decide que investimentos serão feitos com o dinheiro aplicado pelos investidores. A diferença é que, em vez de comprar ações na bolsa ou títulos públicos do governo federal, ele precisa escolher um imóvel para adquirir, um inquilino a quem alugar ou que papéis vai se inserir na carteira. O gestor também tem atribuições como selecionar e se relacionar com os intermediários contratados para fazer essas operações. Tudo isso, é claro, deve ter em vista a perspectiva de retorno, o nível de risco e a liquidez de cada ativo. Também precisa considerar a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento do fundo. É seguro investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são investimentos regulados e acompanhados tanto pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, quanto pela própria B3, quando são negociados no pregão. No entanto, isso não exime o produto de um certo nível de risco. Vamos a alguns fatores. Numa crise econômica, pode-se reduzir a ocupação dos imóveis do fundo, por exemplo. Com isso, os rendimentos periódicos, como aluguéis, também tendem a cair, pelo menos temporariamente. A mesma situação pode causar ainda uma redução no valor da avaliação dos imóveis em geral, com impacto sobre as cotas do fundo. E isso é tão verdade que alguns fundos de shopping não pagaram rendimentos em 2020 devido à pandemia. Assim como a compra de um imóvel de tijolo, o investimento em um fundo imobiliário deve levar em consideração quais são os ativos incluídos na carteira e em que região, por exemplo, estão localizados os imóveis do fundo. Esses lugares têm potencial econômico no médio e no longo prazo? É preciso lembrar que tudo o que pode causar impacto nos imóveis se reflete no fundo também. Imagine que uma enchente ou um incêndio atinja um dos ativos da carteira, por exemplo, ou ainda que a região onde eles ficam sofra com uma elevação dos níveis de violência. São todos fatores com potenciais para mexer nas cotações do fundo. Existe ainda também os riscos relacionados à regulamentação do setor imobiliário brasileiro, que envolve autoridades federais, estaduais e municipais. Esse conjunto de regras, que muitas vezes colidem, podem afetar tanto a aquisição
quanto à venda, locação, reforma ou ampliação dos imóveis. Certas atividades demandam licenças específicas, aprovação de autoridades governamentais, regras de zoneamento e até leis de proteção ao consumidor. Portanto, é possível que sua realização seja dificultada em algumas ocasiões. Vamos agora falar sobre as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. A primeira vantagem é a gestão profissional. Contar com uma gestão de um profissional especializado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises é uma das principais vantagens de um fundo imobiliário. Para um pequeno investidor, fazer isso por conta própria pode ser bem penoso. Por outro lado, investidores que já conhecem o mercado não têm a possibilidade de interferir nas decisões ou escolher os ativos negociados, porque esse papel é exclusivamente do gestor, neste caso sendo uma desvantagem do fundo imobiliário. A segunda vantagem é investir com pouco dinheiro. Os fundos imobiliários permitem que mesmo pessoas com pouco dinheiro para investir tenham acesso ao mercado imobiliário. É possível comprar cotas na bolsa de valores a preços tão baixos quanto a R$100. Já o preço de um imóvel pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. A terceira vantagem é a liquidez. O investimento em fundos é infracionável. Caso precise do dinheiro que aplicou, o investidor pode vender apenas parte das cotas, e não o imóvel inteiro, como seria no caso se investisse em um fundo de cimento e tijolo. A quarta vantagem é a burocracia. O investidor de fundos não precisa se preocupar com certidões, escritura ou pagamento de certos impostos relacionados ao setor imobiliário, porque isso é responsabilidade do administrador. Da mesma forma, não é o cotista quem realiza diretamente ações de manutenção, conservação e reparo dos imóveis. E a quinta vantagem que podemos citar é o inquilino. Você não tem preocupação em lidar diretamente com a pessoa que vai alugar ou alocar esse imóvel. Agora falando sobre as desvantagens, já citamos uma, que é a questão que se tem conhecimento você pode interferir no fundo, totalmente responsabilidade do gestor. A segunda desvantagem é o risco da terceirização da administração e gestão. Pode existir administradores que, mesmo de boa fé, dilapidam o patrimônio do fundo com más aquisições, gastos desnecessários e toda forma de dinheiro mal empregado. A terceira desvantagem é o risco de emissões frequentes e desmensuradas. Como o gestor ou o administrador, na maioria das vezes, recebe um percentual do valor do patrimônio do fundo imobiliário, uma das maneiras de aumentar as receitas deles, quando precisam, é emitir novas cotas do fundo, ainda que para adquirir imóveis não tão interessantes. No longo prazo, isso é ruim para o cotista. A quarta desvantagem é o risco de insider trading. Pessoas com informações privilegiadas podem se antecipar aos fatores relevantes e levar vantagem indevida sobre o resto do mercado. E a última, e não tão menos importante, é o risco do prejuízo financeiro. Possibilidades de aquisições de cotas a preços muito acima do justo ou vender muito abaixo por causa da má interpretação do mercado em geral, da abstração dos instrumentos financeiros. Isso pode te levar ao prejuízo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative as notificações para você receber os próximos vídeos dessa série. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau!